Bom, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar dividir essa noite com vocês. Nossa ideia que é fazer uma sessão onde a gente vai discutir a extração do eletrodo de uma forma de discussão de casos. Nós temos 4 casos bastante interessantes. Um caso foi enviado pela Estela, nossa presidente, um caso pelo Sérgio Bronstein, um caso pelo Carlos Duarte e um caso pelo Gustavo Reis. São 4 casos muito interessantes mesmo. Eu acho que nós já temos aí 93 participantes. Quero dar boa noite a todos, agradecer muito à Estela, ao Leandro, ao Bernardo da Biomedical pelo convite para organizar esse webinar. Agradecer também o Sérgio, o Carlos, a Estela e o Gustavo por terem enviado os casos. Foi uma tarefa bastante gratificante ter dividido esses dias aí para a preparação dos casos. Acho que todo mundo vai gostar. A dinâmica que nós combinamos aqui nessa sessão de hoje é a seguinte: só para a gente homogeneizar os nossos conceitos, eu vou falar alguns minutos, uns 10 minutos, sobre a extração de eletrodo, e eu vou embasar a minha fala na experiência que nós tivemos no INCOR nesses últimos 5 anos. Qual o motivo da gente ter escolhido um período de 5 anos? É que é exatamente o período que a Biomedical trouxe o material que propiciou para a gente utilizar raios laser na extração, guias de travamento da Spectranetics, as bainhas rotacionais com lâminas rotatórias, né, da Spectranetics, e as bainhas também de dissecção não energizadas. Então, foi a partir do ano de 2014 que nós passamos a ter realmente um ferramental eficiente para fazer as extrações. Até então, as extrações eram feitas muitas vezes com material improvisado, às vezes com material que não era o mais adequado. Então, esse período de 5 anos foi um período que realmente ele representa a extração de cabos eletrodos naquilo que a gente pode falar o estado da arte. Aquilo que é feito nos principais centros de extração do mundo, nós conseguimos fazer aqui no Brasil também. Eu vou começar a compartilhar a tela, mais para ir ganhando tempo, mas eu queria dizer para vocês, então, que, encerrada essa fase inicial, nós vamos passar a apresentação dos casos. E assim que o Gustavo, o Sérgio, a Estela e o Carlos apresentarem o caso em si, a gente vai ter uma pergunta. E essa pergunta, basicamente, visa saber o que os participantes desse webinar fariam naquele caso, né? Acho que não existe nenhum sentido de aferir conhecimento das pessoas, mas simplesmente para verificar a opinião, porque muitas vezes são situações conflitantes, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. E vocês vão ver que todos os casos, de alguma maneira, eles tiveram envolvimento da pandemia na hora de se fazer a decisão do que fazer com o paciente. Então, vocês vão dizer sua opinião, a gente vai mostrar o resultado dessa votação e, a partir daí, a gente faz comentários a respeito das respostas que foram dadas pelos participantes. Além disso, nós temos o chat, que vocês podem enviar perguntas, comentários, e o combinado é que o Carlos Duarte vai me ajudar no chat. Então, ele vai também, além de apresentar o caso, além de participar, fazendo comentários, discutindo as situações, ele também vai coordenar o chat. Tá fácil a sua vida, Carlos. Está dando risada porque realmente não vai ser mole. Bom, vamos ver se eu consigo fazer aqui o share da minha tela. Sim, está todo mundo vendo
a minha tela? Estou vendo a Estela aqui na... Faz um positivo para mim, Estela. Está ok? Ver, doutor. Então, tá Sim. bom. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, a indicação clínica de um procedimento de remoção de cabo eletrodo, ela pode ser vista por esses três ângulos. Em algumas situações, a extração ela é obrigatória, então ela é inquestionável, como, por exemplo, um paciente que tem uma infecção relacionada ao dispositivo que nós temos que tratar. Existem também situações de uma obstrução venosa sintomática, como uma paciente que se apresenta com um quadro de síndrome da veia cava superior. Ou então, como já houve no passado, cabos eletrodos que apresentavam risco de perfuração ou de lesão cardíaca. Então, essa é uma situação onde não se discute, o paciente tem esse problema, nós temos que fazer a extração independentemente de qualquer outra situação. Existem situações em que ela é necessária, mas não é obrigatória. Por exemplo, um paciente que tem que fazer um upgrade ou trocar um eletrodo e ele não tem via de acesso. E nós precisamos fazer a extração para obter uma via de acesso, mas que, se nós não quisermos ter o trabalho, correr o risco, ou não tivermos o material para extração, nós podemos dar uma outra alternativa. Por exemplo, fazer um implante epicárdico e não mexer nos cabos eletrodos. Tem uma outra situação também, que é uma situação onde ela pode ser necessária, mas não obrigatória. Por exemplo, um paciente que já tem uma superpopulação de cabos eletrodos. E a comunidade que mexe com estimulação cardíaca considera que uma superpopulação de eletrodo é ter mais do que 4 eletrodos na veia do mesmo lado, por exemplo, na subclave esquerda, 4 eletrodos, ou mais do que 5 eletrodos passando pela veia cava superior. E tem situações onde que ela é opcional. Por exemplo, você precisa fazer uma troca de cabo eletrodo, mas não existe superpopulação, o paciente tem 2 cabos eletrodos e vai ter que colocar mais um. Mas é um paciente muito jovem e nós queremos aproveitar a oportunidade para remover o eletrodo que vai ser desfuncionalizado em função da longa vida que esse paciente vai ter ainda e que vai precisar de muitos outros cabos eletrodos implantados lá. Cabos eletrodos abandonados previamente também é essa situação. Então, do ponto de vista da indicação clínica para uma extração, essa já estou falando em cima da experiência desses últimos 5 anos no INCOR, então, de 2014 até agora o começo de 2020, são 365 pacientes que foram indicados e que realizaram procedimentos de remoção de cabos eletrodos. Nós podemos ver aqui que mais da metade, 60% dos pacientes, foram operados para corrigir uma disfunção de cabo eletrodo. 10% foram operados para fazer um procedimento de mudança de modo de estimulação, um upgrade. E vejo aqui que 28%, um pouco menos do que 1/3, para tratamento de infecção. E nós temos aqui, no caso de tratamento de infecção, desses todos os casos, 55% tinham infecção exclusivamente na loja, 35% tinham endocardite e esse restante aqui tinha infecção intravascular, porém não tinham vegetação. Se nós olharmos hoje, curiosamente, nós vamos ter um caso em cada uma dessas 3 grandes indicações. Um caso de infecção de loja, um caso de endocardite, um caso de disfunção de eletrodo e um caso de upgrade. Se nós olharmos a demografia dos pacientes, nós vamos ver que existe uma discreta predominância do sexo masculino na população desses 365 pacientes. Hoje são 3 mulheres e 1 homem, mas é uma amostragem muito pequena. E com relação à idade, a gente vê que existe representação de todas as idades, de menos do que 1 ano até quase 100 anos, com uma mediana de 63 anos. Mas existe um dado interessante. Se nós separarmos os pacientes que não têm infecção dos pacientes que têm infecção, nós vamos ver que as curvas são um pouco diferentes. Além da mediana da idade ser menor nos pacientes sem infecção, 60 anos para 67,5 nos pacientes com infecção, nós vemos que a curva dos pacientes, da idade dos pacientes sem infecção, ela apresenta uma concentração nessa faixa aqui dos 40
aos 70 anos, enquanto nos pacientes com infecção, ela é mais distribuída em todas as idades. E hoje, nos casos que nós vamos ver que nos casos de infecção nós temos um octogenário e temos uma criança. E nos casos sem infecção nós temos uma paciente de 32 e outra de 64 anos de idade. Então, do ponto de vista dos dados clínicos, a gente vê que é uma população com muita comorbidade, né? 50% dos pacientes são hipertensos, nós temos muitos pacientes com insuficiência cardíaca, 38%, 20% com fibrilação arterial, 16% com diabetes, 12% com insuficiência renal crônica. Vemos também que tem um percentual muito representativo, 1/3 dos pacientes com disfunção ventricular grave. Então, é uma população mais grave. E se nós olharmos para os cabos eletrodos implantados, nós vamos ver que nós temos pacientes com todos os tipos de dispositivo. Certamente uma predominância, quase metade da população com marca-passo atrioventricular, mas nós temos marca-passo ventricular, CDI de todos os tipos, ressincronizador. Nós temos cabos eletrodos do átrio direito, do ventrículo direito, eletrodos de desfibriladores, eletrodos de ventrículo esquerdo. E que o número de cabos eletrodos também varia, desde apenas um eletrodo, por exemplo, aqueles pacientes que têm que trocar um eletrodo com disfunção, e o tempo de permanência, a gente vê também que mais da metade dos pacientes apresentava mais do que 6 anos de tempo de permanência do cabo eletrodo que foi removido, com 4% dos pacientes com mais do que 20 anos. Então, o tempo de permanência é bastante longo. O grande problema da extração de cabos eletrodos é que, muitas vezes, o eletrodo tem muita fibrose aderida a ele. Essa fibrose pode estar aderida na veia cava superior. Existem aderências entre cabos eletrodos que acabam dificultando muito a extração. De tal forma que, quando a gente vai fazer a nossa tomada de decisão para extrair ou não extrair um cabo eletrodo, principalmente naqueles casos onde a extração não é obrigatória, nós vamos levar em consideração o motivo para a remoção, se é infecção, se é obstrução venosa, se é abandono do cabo eletrodo. Nós vamos ter que escolher a técnica operatória e, logicamente, o tipo do cabo eletrodo, se existe ou não vegetação, a integridade do cabo eletrodo vai ter que ser analisada. E, sem dúvida nenhuma, principalmente quando a extração é opcional, temos que analisar o risco e o benefício desse procedimento. E aí nós vamos levar em consideração, logicamente, a idade do paciente, o tempo de permanência, o tipo de cabo eletrodo. A gente sabe que um cabo eletrodo de desfibrilador traz mais risco para a extração do que um cabo de marca-passo, as condições clínicas do paciente e, certamente, a expertise de cada centro. Centros com maior expertise acabam sendo mais liberais na indicação. E quando nós vamos pensar, eu montei esse fluxograma para tentar mostrar para vocês como é que a gente faz o raciocínio para decidir a técnica de extração. Então, a partir do momento que o paciente tem necessidade de remover um cabo eletrodo, a gente tem que ver por onde esse eletrodo foi implantado, se ele é epicárdico ou se é transvenoso. Se for epicárdico, não tem dúvida, nós temos que fazer uma cirurgia aberta sem circulação extracorpórea, porque não tem outra alternativa. Se o eletrodo for transvenoso, nós temos que ver inicialmente se ele tem uma vegetação grande dentro do ventrículo, do átrio direito ou na válvula tricúspide. Se houver uma vegetação muito grande, obrigatoriamente nós temos que ir para uma cirurgia aberta com circulação extracorpórea, porque o risco de embolização da vegetação é muito grande. Se não houver esse risco, então vegetação ausente ou menor do que 2,5 centímetros, nós podemos então partir para remoção transvenosa. Só para vocês terem uma ideia, dessa população de 365 pacientes, menos do que 5% tinha eletrodo epicárdico. 95% tinha eletrodo transvenoso e uma parte deles tinha vegetação. Veja essa vegetação que é enorme, uma vegetação friável. Fazer uma extração num caso desse é realmente muito temeroso. Então, numa situação dessa,
o paciente acaba indo para a cirurgia com circulação extracorpórea, mas, felizmente, é um percentual muito pequeno, menos do que 2% dos pacientes se encaixam nessa categoria. Os pacientes que são realmente candidatos a uma remoção transvenosa são a maioria, veja, 94% dos nossos pacientes. Porém, existem situações onde o eletrodo foi seccionado ou ele teve uma fratura e nós não temos desse eletrodo, por exemplo, uma ponta fora das veias para fazer a extração clássica. Nós somos obrigados a fazer uma captura intravascular, ou num caso como esse, que o eletrodo foi seccionado para dentro da veia. Então, nós não temos como pegar esse eletrodo aqui para trabalhar com ele por uma extração transvenosa clássica. Ou então, um eletrodo como esse, que já foi tracionado, já foi fraturado, e ele está perdido aqui, e nós somos obrigados a entrar pela veia femoral, capturar esse eletrodo dentro do átrio direito, tracionar para poder remover. Isso também é muito raro. Na nossa experiência, nesses 365 casos, menos do que 1% caiu nessa situação, de tal forma que a remoção transvenosa clássica, aquilo que é chamado de, algumas, a gente pode falar de extração transvenosa, acontece na grande maioria dos pacientes, 93%. Porém, esse quadradinho aqui, que é a remoção transvenosa, ele é bastante complexo também. Se nós formos abrir esse pequeno quadrado em um outro fluxograma, vai ser um fluxograma maior do que esse. E um ponto fundamental, na hora que a gente vai remover um eletrodo, naquilo que a gente chama de abordagem pelo local de entrada na veia, é que nós podemos simplesmente soltar o elemento de fixação do eletrodo na loja e tracionar o eletrodo para ver se ele sai. E muitas vezes ele sai, principalmente os eletrodos implantados há menos do que 1, 2 anos, então, de permanência. Mas a grande maioria dos casos, nós temos que fazer aquele mecanismo chamado de contratração, que é ir liberando o trajeto, nós vamos aplicando algum tipo de energia para desfazer as aderências, até que a gente consiga chegar com uma bainha dentro do coração, apoie o local do coração e remova o cabo eletrodo. Nesse sentido, a coisa funciona mais ou menos assim. O primeiro ponto é fazer a tração direta dos cabos eletrodos. A gente sempre tenta fazer a tração direta. Se não for para tentar remover, sem usar ferramenta específica, pelo menos para ter uma ideia de onde estão as aderências. Nesse caso, dos 339 pacientes que foram para a extração transvenosa, nós tivemos sucesso em 40%. Então, não é nada desprezível aquilo que a gente consegue como sucesso com uma tração direta. Logicamente, essa tração tem que ser uma tração muito leve, para que a gente não danifique o cabo eletrodo. E, normalmente, para fazer uma tração direta, a gente passa um guia convencional dentro do eletrodo. Se não for possível retirar pela tração direta, nós vamos, então, passar para a próxima fase. E a próxima fase, que aqui no nosso caso foi 58,7% dos pacientes, nós vamos usar a técnica de extração com ferramentas. O primeiro ponto é passar um guia de travamento dentro do eletrodo e utilizar algum tipo de bainha. Pode ser uma bainha sem nenhuma energia, que nós vamos basicamente utilizar a força da mão do cirurgião para desfazer as aderências, pode ser uma bainha com lâminas rotacionais ou uma bainha energizada por raios laser. O guia de travamento é um estilete de aço que tem uma malha trançada como essa, que expande dentro do cabo eletrodo. Os senhores sabem que um cabo eletrodo é como se fosse um elástico, uma borracha com um filamento multifilamentar e espiralado dentro. Então, não existe tensão nenhuma no cabo eletrodo. Então, nós temos que passar um guia desse, expandir a malha para transformá-la num cabo de aço e, a partir daí, ter tração. A ferramenta mais utilizada no mundo, que é o estado da arte, é o raio laser, que consegue desfazer as aderências aplicando luz. Essa luz é fria, ele faz uma fotoablação sem queimar as estruturas venosas. A bainha laser, ela precisa de uma bainha externa simplesmente para dar suporte. Então, a gente dá suporte com a bainha externa
mas quem faz o trabalho de secção é o laser. As bainhas com lâminas rotacionais têm as lâminas lá por dentro e são movidas por um gatilho que é movido manualmente pela mão do cirurgião. Então, o cirurgião vai apertando esse gatilho e as lâminas vão fazendo o trabalho de liberação das aderências. Ou então, nós podemos usar bainhas não energizadas, que para os trajetos mais retilíneos, principalmente para liberar a parte onde o eletrodo passa dentro do músculo, podemos usar bainhas metálicas como essas e para as partes curvas, usar bainhas de Teflon como essas aqui. Bom, no caso dos nossos 339 pacientes, nós conseguimos passar a guia de travamento em 183. E por que nós não conseguimos passar nesses outros aqui? Nos restantes dos 199 casos que vieram para a extração com ferramentas? Provavelmente porque ou o coil interno estava fraturado, ou ele estava infiltrado de sangue e a guia de travamento não descia. Passado o guia de travamento e usado uma das bainhas, nós podemos ter 3 situações. Obter sucesso, que acontece na grande maioria dos casos, 88,9% dos casos nós tivemos sucesso. Pode haver uma falha e nós podemos ter que usar um outro tipo de bainha ou um outro tipo de estratégia cirúrgica, ou pode acontecer uma coisa muito grave, que é uma lesão venosa. Vamos falar um pouquinho das falhas. Quando nós temos falha, nós temos a opção de mudar o tipo de bainha. Vocês vão ver hoje um dos casos, o cirurgião que estava operando teve que trocar de bainha por conta de cálcio que existia sobre o eletrodo, e o laser, infelizmente, ele não consegue cortar cálcio, é uma das grandes limitações do laser. Nós podemos, se houver uma ruptura do eletrodo, ter que fazer uma captura intravascular, ou em algumas situações mesmo nós temos uma cirurgia aberta com circulação extracorpórea, principalmente nos casos de infecção. Algumas vezes acontece laceração venosa. E quando acontece laceração venosa, não tem jeito. Nós temos que ir para um procedimento de salvamento, que pode ser usado um balão intravenoso para tentar obliterar a lesão. Podemos fazer uma incisão subchifoide para drenar um hemopericárdio com um tamponamento cardíaco, ou muitas vezes temos que fazer uma toracotomia e outras vezes temos que ir para uma cirurgia com circulação extracorpórea. Aqui no caso, nós tivemos 6 casos de lesão grave, de laceração, dos 339 que foram para extração transvenosa, e nós tivemos um óbito, e em 5 casos nós conseguimos salvar o paciente. Logicamente, numa experiência de 365 casos, ela não é tão grande assim. E a maior experiência publicada na literatura com complicações catastróficas é essa experiência da Cleveland Clinic, com 3.258 pacientes, são quase 6.000 eletrodos removidos, onde eles tiveram que fazer algum tipo de procedimento cirúrgico para salvar uma complicação catastrófica em 25 pacientes. E o que é importante ver? Que desses pacientes que tiveram complicação catastrófica, vejam só, eles tiveram uma morte dentro da sala cirúrgica, 5 mortes dentro do laboratório de eletrofisiologia e mais 3 mortes durante a hospitalização. Tiraram o paciente vivo da sala, mas o paciente acabou depois morrendo em função dessa complicação grave. E aonde que acontece a complicação? Em qualquer local, nas veias, no coração, no átrio, no ventrículo, pode ter uma avulsão ventricular, mas o local mais crítico é essa região aqui, a região da veia cava superior. E quando acontece uma laceração dessa região, é sempre uma situação muito crítica, porque o sangue extravasa diretamente para o hemitórax direito. E não existe nenhum mecanismo de compressão. Com isso, o paciente acaba sendo exsanguinado em poucos minutos. É uma situação extremamente crítica. Se nós não passarmos um balão intravenoso para tamponar, é sempre uma situação de muita correria, muito estresse. No caso dos nossos 365 pacientes, nós tivemos complicações intraoperatórias em 35 casos. Felizmente, a maioria das complicações foram complicações muito leves, mas nós tivemos esse óbito que eu já relatei.
nós tivemos em 6 casos parada cardiorrespiratória durante a parada cardíaca durante a operação. Por sorte, nós sempre colocamos as pás de desfibrilação, então rapidamente o paciente foi desfibrilado. Arritmias com instabilidade hemodinâmica, tivemos 3 casos de tamponamento cardíaco que foram tratados por uma excisão subchifoide de Marfan. Tivemos 2 casos de avulsão de estrutura cardíaca, que também nós conseguimos salvar o paciente, e sangramento com instabilidade. Por sorte, existem algumas situações onde a gente pode prever que o risco de complicação é muito grande. Por exemplo, quando nós temos um paciente com 2 coils concomitantes de desfibrilador do duplo coil, então, na veia inominada ou na veia cava superior. Então, essa é uma situação que a gente sempre tem que ficar com muita preocupação, porque tem um grande risco de laceração. Outra situação é quando existem filamentos expostos. Esse é aquele famoso eletrodo RIATA, que costuma expor o eletrodo dentro do ato direito. Mas, felizmente, normalmente a gente consegue, na radiografia ou numa fluoroscopia bem feita, ver os filamentos expostos, a gente consegue se preparar para esse procedimento que a gente sabe que vai ser mais complicado. Vejam aqui o aspecto depois da remoção, como tinha um tufo aqui em volta desses filamentos. Outro ponto importante é a gente definir o que é um sucesso do procedimento, né? A gente considera sucesso completo quando a gente removeu integralmente o cabo eletrodo que era alvo da extração, na ausência de qualquer complicação permanentemente incapacitante ou de morte relacionada ao procedimento. Porém, muitas vezes a gente não consegue remover completamente o eletrodo, mas a gente pode dizer que teve um sucesso no procedimento, um sucesso clínico, que é quando acontece uma retenção de até 4 centímetros do cabo eletrodo-alvo, desde que não afete negativamente o resultado do procedimento, né? Então, não represente risco de perfuração, de evento embólico ou perpetuação da infecção. Portanto, se nós tivermos retenção de um fragmento, por menor que seja, num paciente que está sendo tratado de infecção, nós nunca vamos dizer que nós tivemos um sucesso clínico. Ele vai entrar como uma falha. E o que é a falha? É a impossibilidade de alcançar o sucesso clínico, é a ocorrência de qualquer complicação permanentemente incapacitante ou morte relacionada ao procedimento. Sumarizando essa experiência de 365 casos, nós vemos aqui que nós operamos, então, 2% dos pacientes primariamente com toracotomia por SEC, essa foi a primeira opção, porque tinha vegetação grande, 5% toracotomia sem SEC, porque eram eletrodos epicárdicos. Em 6% dos casos, 38% nós conseguimos remover por tração simples, porém, em 6% que saiu o eletrodo, destacou do ventrículo ou do ato por tração simples, nós tivemos que usar ferramenta de extração porque o eletrodo ficou preso nas veias. Utilizamos bainhas rotacionais em 6%, bainhas mecânicas em 22% e laser em 22% dos casos, com uma taxa de sucesso clínico de 96,7%, uma taxa de sucesso bastante alta, com uma taxa de remoção completa de 90%. Veja que nós tivemos apenas 3,2% de falha da extração. Nós temos um programa de treinamento onde mensalmente a gente recebe médicos do Brasil inteiro. Agora, nessa época da Covid, da pandemia, nós paramos o treinamento, mas nós vamos retomar assim que as operações eletivas forem liberadas totalmente, e sempre quem desejar participar do treinamento pode se inscrever, é só capturar esse QR Code que a gente preencher a ficha de inscrição. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento e vou chamar, então, o Gustavo, que vai ser o apresentador do primeiro caso. Boa noite a todos, é uma honra. Boa noite, agradecer ao Dr. Roberto aí pelo convite, a Biomedical, ao DECA, pelo apoio. Uma honra muito grande estar presente nesse evento aí, especialmente aqui o Dr. Roberto, que tem essa experiência fantástica em extração. A gente poder discutir um pouquinho e compartilhar as experiências. Eu sou Gustavo Reis, eu sou aqui da equipe Eletrofisiologia Cardíaca de Londrina. Tivemos um caso bem interessante que nós vamos discutir com vocês.
Então, o caso é uma paciente do sexo feminino, 11 anos de idade, bem magra, ela tem apenas 26 quilos, que dava um IMC para ela de 14, portadora de um CDI monocameral monocoil implantado em 2016, para prevenção secundária de morte súbita, devido a uma PCR que ela teve, que foi atendida aí aproximadamente por 30 minutos e recuperada com desfibrilação externa. Era uma paciente que foi feita uma investigação na época extensiva, não havia cardiopatia estrutural, também não havia alteração elétrica no eletrocardiograma basal dela. E ela não chegou a ser genotipada, mas tinha um importantíssimo componente adrenérgico no quadro arrítmico dela. Então, tem como hipótese diagnóstica provável uma taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Em 2019, em novembro de 2019, ela foi submetida a uma troca de gerador, vê que o gerador dela durou apenas 3 anos, porque ela teve uma grande quantidade de terapia apropriada e sempre associada com um componente também adrenérgico como gatilho para os eventos arrítmicos dela. Aí chegou ao desgaste do gerador em 2019. E essa paciente ela teve um trauma externo, um trauma torácico sobre a loja, vê que é uma paciente muito magra, um gerador bem aparente, e ela teve um trauma brincando e começou com um discreto processo inflamatório no local do trauma, que foi agora em maio de 2020. Quando iniciou esse quadro clínico, então, de trauma, a pessoa pudesse ser apenas alguma coisa externa, foi solicitado uma série de exames para a gente poder tentar fechar o diagnóstico e esses exames vieram com hemograma e PCR normais. Foi realizada hemocultura, não teve nenhum crescimento aí de micro-organismo. Essa paciente, ela mais ali próximo do quadro da extração dela, ela apresentou febre, então como estava em plena pandemia no pico aqui de Londrina, a gente precisou fazer também o RT-PCR para o COVID, para a gente afastar a COVID, e veio negativo para ela. Fez um ecocardiograma com ausência de massas e vegetações, e nessa triagem inicial que foi feita para ela, com aquele quadro que era inicialmente bem discreto, bem no local do trauma, um quadro externo, a gente optou, com o auxílio da equipe de infecto, de iniciar um tratamento empírico para ela, pensando só num processo externo, com a clindamicina, que ficou aqui apenas por 5 dias, porque depois ela precisou ser internada, né, e ser dado continuidade ao tratamento dela. Então, observem a evolução, né, do aspecto. À esquerda, a gente tem ali uma foto que não é bem o quadro inicial, que a gente não tem foto do primeiro dia, mas era um quadro bem mais discreto, que evoluiu em poucos dias para esse quadro à direita, já com um componente flogístico local bem mais proeminente. Só que antes de atingir este quadro mais proeminente, como aqueles exames iniciais de triagem dela eram negativos, a gente também realizou o raio-x e optamos pelo PET. O raio-x só para mostrar a posição do eletrodo dela. Então, esse eletrodo é VVI com monocóio. E no início do quadro foi solicitado também um PET scan para ela, porque havia uma dúvida diagnóstica se aquele processo era apenas um processo cutâneo, se nós poderíamos fazer, por exemplo, uma abordagem apenas de passar esse gerador para o plano submuscular, ou se tinha um quadro infeccioso, que até então os exames não mostravam. E nesse PET scan mostrou na localidade da loja a presença de um processo mesmo infeccioso, /inflamatório, né, que é uma limitação também do método, só que acometia também a porção subgerador. E também essa imagem que o Dr. Roberto está mostrando, que num primeiro momento havia gerado uma certa dúvida que poderia ter um acometimento de eletrodo pelo PET scan, só que essa paciente ela estava em uso de uma PIC para recebimento do antibiótico endovenoso que havia sido iniciado. Então havia sido uma dúvida do método se essa captura do FDG era decorrente aí da PIC ou se era decorrente mesmo de uma endocardite aí, de um acometimento de eletrodo. Agora, a acometimento de loja era certo. E nesse momento, a gente vai fazer uma pausa para discutir qual a melhor conduta neste momento. Bom, pessoal, aqui eu acredito que exista realmente uma situação que dê para a gente pensar o que fazer, né? E nós colocamos, então, essas 4 opções, né,
Trata-se de uma infecção localizada na loja do gerador de pulsos, um quadro que apareceu durante a pandemia, né? E o que a gente faria, então, né? A primeira opção é uma terapia antimicrobiana, que já foi iniciada, e aguardar o final da pandemia para a remoção do sistema, porque a gente sabe que o tratamento com a remoção ele é importante para que não haja recidiva do processo. A outra alternativa, terapia antimicrobiana, remoção do gerador de pulsos e aguardar o final da pandemia para a remoção do cabo eletrodo. A outra alternativa, terapia antimicrobiana e remoção de todo o sistema do CDI, ou, por se considerar que é uma infecção muito superficial, se não haveria necessidade de remoção do sistema. Vamos ver o que o pessoal pensa. Né, só um detalhe para deixar um pouco mais dramático, né, o quadro. Ela tinha esse componente mesmo adrenérgico que era muito importante, né? Ela recebia dose alta de beta-bloqueador, só que essa paciente, várias vezes, quando se pensava em interná-la, ela fazia TV, FV e parava, só com a notícia de que ia ser internada. Se ela ia fazer coleta laboratorial, ela também fazia arritmia ventricular e tinha parada também, que era revertida aí, efetivamente pelo desfibrilador dela. Então, é uma paciente de decisão muito complicada nesse momento. Qualquer medida que você fazer com ela, ela tinha um estresse adrenérgico, arritmia e choque. Doutores, temos 54 respostas agora do teste. Então, aqui nós vemos que a grande maioria falou que o ideal seria terapia antimicrobiana e remoção de todo o sistema. Acredito que não tem muita discussão com relação a isso, né? Realmente, eu acho que, nesse caso, mesmo em função da pandemia, uma paciente em boas condições, acho que o melhor seria já resolver mesmo o problema infeccioso, até para poder colocar o novo dispositivo e resolver o problema. Vamos ver o que o Gustavo fez, né? Era uma paciente que, apesar de ter apenas, enquanto o senhor está selecionando aí, vou contextualizar mais, apesar Sim. dela ter aproximadamente 4 anos de eletrodo, né, e ser criança, acreditávamos até que seria algo, um eletrodo que seria extraído de maneira fácil. Nós fomos surpreendidos, na verdade, pelo grau de calcificação, pelo grau de fibrose que esse eletrodo tinha. Talvez até um pouco potencializado pelo excessivo número de choques que essa paciente teve de terapia, pode ter causado até adicionalmente um quadro inflamatório também e mais aderência, mais fibrose. Enquanto o professor compartilha, Gustavo, vou fazer uma pergunta aí para a gente ir refletindo. Nesse momento entre o trauma e a decisão ali do PET scan por definição da infecção, qual foi a janela que você teve entre o trauma e ela te procurar? Olha, entre o trauma e ela me procurar foi aproximadamente uma semana até ela me procurar, tá? Quando estava com aquele quadro flogístico inicial, tá? E depois para o PET foram poucos dias, porque nós já demos sequência nos exames, né? Hemograma, cultura, eco, e com esses exames vindo normais, como havia essa grande componente, e fato de ser criança, esse estresse adrenérgico, já foi optado por algum exame que pudesse aumentar um pouco nosso poder, nossa acurácia diagnóstica, se realmente havia um quadro infeccioso. Isso daí deve ter dado uma janela de umas 72 horas. Foi antes de ter aquela piora clínica que depois, na véspera do procedimento, que o procedimento, ele como foi realizado aqui, precisou, né, todo o apoio de equipe, a gente levou uns dias para conseguir organizar isso, apesar da urgência. E Vocês aí já acabou estão tendo a vendo piora tela? clínica. Ok, doutor, agora sim. Então tá ok. Aí a imagem da esquerda é quando nós estamos com a bainha a laser lá próximo da região da cava superior, tá? Região essa que até ali nós progredimos muito bem, só que naquele momento nós tivemos uma limitação de progressão com a bainha a laser devido à intensa calcificação que tinha nessa região da cava superior. Nesse momento, nós precisamos, adicionalmente, utilizar a bainha rotacional, que é a imagem do meio,
para poder ultrapassar aquela região. E nós fomos intercalando. Foi um procedimento longo, um procedimento difícil, havia bastante aderência da região da cava superior adiante, e nós precisamos, em alguns momentos, intercalar o uso da bainha laser com o uso da rotacional, até a gente conseguir ter o sucesso na extração com o eletrodo ali mostrado na tela à direita. Procedimento prolongado. Todo esse material ele foi mandado para análise, para cultura. Então, foi feita a cultura do fragmento da loja, onde houve o crescimento aí do Staphylococcus epidermidis, sensível a adapto, rifampicina e vanco, e cultura aí do cabo eletrodo da ponta do cabo eletrodo, com a presença de Enterobacter, sensível a mica, ertapenem e meropenem. O tratamento ele foi dirigido de acordo com um antibiograma. Então, essa paciente, na fase hospitalar, ela ficou com o meropenem, depois ela foi para um programa de internação domiciliar, recebendo ertapenem até completar 28 dias de tratamento pós-extração completa de sistema. E também ela ficou associada à daptomicina também, pelos 28 dias. O reimplante dela, como ela é uma paciente que tinha esse componente adrenérgico importante, vários episódios de PCR tratadas de maneira eficaz, ela era uma paciente, não era dependente de pace, mas dependente de choque. Então, não tinha como dar alta para essa paciente sem estar protegida. Nós achamos um momento, conforme a evolução clínica dela, que o momento mais oportuno, isso realizado todo o screening infeccioso, o momento mais oportuno de reimplante foi no 21º pós-operatório, e aí, após esse reimplante, ela teve uma alta precoce e completou o tratamento domiciliar. E foi optado, como era uma paciente que não dependia de pace, foi optado pelo implante do sistema subcutâneo, apesar de ser uma paciente com IMC reduzido, que gerou uma certa preocupação para a gente com relação à adaptação ao sistema subcutâneo, mas o aspecto ficou bom, a paciente evoluiu muito bem, estamos esperançosos e ela tá protegida agora com o sistema de desfibrilação subcutânea. Bom, Carlos, eu queria agradecer ao Gustavo pela apresentação de caso, realmente um caso bem bonito, bem interessante, bem ilustrativo do caso de infecção de loja, uma infecção de loja que já houve, aparentemente, uma propagação das bactérias pelo cabo eletrodo, atingindo, então, uma infecção intravascular também. Eu não sei, Carlos, você está acompanhando o chat? Nós temos perguntas? Doutor, ainda não. Não tem ninguém que se manifestou aqui no chat, estou acompanhando. Vocês querem fazer algum comentário? Carlos, Estela, Sérgio? Eu acho que é um caso muito interessante, né? Principalmente por toda a gravidade que o Gustavo apresentou. E aquilo que eu tinha falado ali no começo, que chamou atenção e chama atenção a rapidez com que evoluiu do trauma para uma infecção, né? Porque a gente tem um gatilho que é o trauma. Então, mostrando a necessidade de, quando a gente vê uma loja daquela, de eventualmente transformar aquilo numa emergência, né? Eventualmente podendo até evitar aí uma situação de infecção. Porque o Staphylococcus epidermidis é compreensível. Agora o outro, entre o Baker, a gente, né? Qual foi sua visão disso, Gustavo? Isso. Com relação ao Enterobacter, assim, devido a todo esse estresse de tratamento, o estresse que ela está passando metabólico, o quadro infeccioso dela, ela fez um quadro também de obstipação intestinal. Ficou uma possibilidade dela ter feito uma translocação bacteriana, uma das possibilidades. Uma outra possibilidade, ela recebeu uma PIC para recebimento de antibiótico endovenoso. De repente, até por conta dessa PIC, ter feito esse acometimento depois é possível também. E um outro comentário, professor, que eu gostaria de fazer é justamente chamar a atenção a todos, né, sobre a necessidade de você ter tudo em sala, né? Então, foi um caso que houve a necessidade de utilização tanto da bainha laser quanto a bainha mecânica. Sem dúvida. Estamos recebendo o doutor, nosso ex-presidente Luiz Antônio Castilho Teno. Estou vendo aqui o rosto dele. Uma outra colocação que pode ser feita é a respeito de orientar o paciente para ele realmente, quando tiver uma lesão, quando tiver com a pele muito fina, ir precocemente para evitar chegar à infecção. E você poder fazer um remodelamento dessa loja. Só um comentário que é muito importante.
para quem está começando, quando você vê uma infecção que é de loja, tem que ficar a mensagem clara que não basta retirar o gerador. É importante retirar o sistema. Essa é uma mensagem muito importante. Professor, então temos aqui uma pergunta, Dr. Luiz Antônio de Sá. Normalmente, a CCIH espera a finalização do tratamento para novo implante. O implante do CDI subcutâneo permitiria antecipar isso? Na verdade, eu acredito que, numa situação de infecção de loja, nós temos que separar o que é o tratamento antibiótico total, que ele deve durar, para a infecção de loja, 14 dias após a extração do sistema inteiro, e 28 dias se houver infecção intravascular também, que foi o caso que aconteceu aí nessa situação, né? Tanto a PET-CT quanto a cultura mostrou que havia contaminação intravascular demonstrada pelo PET, também pelo crescimento bacteriano, né? Então, esse é o tratamento antibiótico completo. O reimplante, numa infecção de loja, se não tivesse o componente intravascular, a gente estaria autorizado a reimplantar assim que a loja apresentasse bom aspecto. Ela não precisa estar fechada, mas se ela não tiver mais puro, tiver um bom processo de granulação, nós podemos já reimplantar. Se houver infecção, aí o ideal é que se implante 72 horas depois da primeira hemocultura negativa, não é isso? Então, não há necessidade de completar o tratamento antibiótico. Assim que o paciente estiver livre do processo infeccioso, o reimplante pode ser feito. Acho que, nesse caso, foi perfeito, né? O timing, né? Não foi um timing ruim. Né? Maravilha, doutor. E, certamente, esse é um outro ponto, né? As diretrizes dizem que, num caso em que já aconteceu uma infecção relacionada ao dispositivo, o ideal é que o próximo procedimento seja epicárdico ou subcutâneo, né? Acho que nesse ponto também foi perfeita a conduta. Bom, finalizando esse caso, a gente poderia dizer que deu para a gente aprender algumas coisas a partir dele, né? O primeiro é aquilo que o Sérgio ressaltou, que a remoção completa é obrigatória para o tratamento de infecção relacionada à loja do gerador de pulsos, né? Mesmo que fosse só a loja, a remoção completa seria obrigatória. Que a coleta do material para a cultura de fragmentos da loja do gerador e do cabo eletrodo removido ela é obrigatória, e isso está nas diretrizes, né? Que a terapia antimicrobiana deve durar 14 dias após a remoção completa do sistema em caso de infecção exclusiva da loja do gerador e 4 semanas se houver crescimento bacteriano no fragmento de cabo eletrodo removido, que foi o que aconteceu aí. E o quarto ensinamento, acho que é esse que o Carlos também ressaltou, que a presença de calcificação sobre o cabo eletrodo limita a eficiência do laser, o que justifica a necessidade de ter outro tipo de ferramenta como backup quando nós vamos fazer uma extração a laser, principalmente no paciente jovem, que normalmente já tem calcificação, né? Acho que esse caso foi bastante bom. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado pelo muito caso. Obrigado, professor Roberto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já fechar esse aqui e vou chamar o caso do Sérgio. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Dr. Roberto, ao DECA e à Biomedical o convite para poder apresentar nosso caso bonito. Basta o primeiro slide, por favor, Dr. Roberto. Então, nosso paciente, um paciente de 84 anos, que 10 dias antes da internação apresentou um quadro de febre e mal-estar. Era um paciente previamente revascularizado, uma disfunção grave do VE e, na ocasião do implante, apresentou uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Como comorbidades, ele era hipertenso, diabético e vinha em tratamento de um câncer de próstata, já com metástase ósseas e pulmonares. O primeiro implante dele foi um vestibulador bicameral em 2007, já substituído em 2013. Portanto, ele tinha 13 anos já de evolução. E, ao longo do seu acompanhamento, ele apresentou vários episódios de taquicardia ventricular monomórfica sustentada, todos revertidos para ATP. Ele viu uso regular de bisoprolol, losartana, rosuvastatina, e para
tratamento oncológico, Zitiga e o denosumab. Então, esse paciente, quando nós fomos chamados, 10 dias após a sua admissão, ele estava em mau estado geral, ainda febril, com 37,3 graus. O RT-PCR havia sido positivo para a Covid. Ele tinha uma história que a esposa havia tido também Covid. No momento inicial, ele encontrava-se numa unidade de Covid. Eu não fiz contato com ele, apenas contato com a equipe assistente. Ele estava em uso de 6 litros de oxigênio, dependente de nora. Ele apresentava no eco uma massa móvel aderida ao eletrodo atrial, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Suas hemoculturas foram positivas para enterococos fecales e uma Candida albicans e já tinha sido iniciado ampicilina e ecal. Esse paciente, o quadro dele se iniciou em abril ainda. Então, é aquele paciente que fez hidroxicloroquina, azitromicina e vinha em uso também de dexametasona. Então, o raio-x dele nos mostra um eletrodo duplo coil, um eletrodo atrial e um padrão ainda péssimo pulmonar, uma área cardíaca aumentada. É sempre importante a gente ter a radiografia de tórax para a gente saber o que nós vamos encontrar no procedimento. No eco dele, que vocês veem a imagem à direita, ele chamava atenção uma imagem ecogênica bastante móvel, heterogênea, lobulada, que media 2,1 e 1,4 centímetros no seu maior diâmetro, em um dos lóbulos, associada à porção atrial do cabo atrial do marcapasso e uma projeção dinâmica para o interior do ventrículo direito. Acho que dá para ver bem a imagem, né? Bom, acho que esse caso é um caso bem típico, né, de uma endocardite, aquele paciente que se apresenta num quadro séptico, só que nessa situação agravado pela COVID, né? Então, nós temos um quadro de sepse, COVID e uma endocardite relacionada a um CDI, e nós colocamos aí, então, como opções para a gente ver qual que seria a melhor conduta. A terapia antimicrobiana com a remoção imediata de gerador e cabos eletrodos, já que o paciente estava em sepsis. Terapia antimicrobiana, esperar a estabilização hemodinâmica infecciosa antes da remoção. A terapia antimicrobiana e aguardar a negativação do RT-PCR antes da remoção. E, como última opção, terapia antimicrobiana e aguardar o final da pandemia para a remoção. Vamos ver o que o pessoal nos ajuda aí, né, Sérgio? Para ver o que você vai fazer com esse caso, hein? Aqui não é mole decidir, né? Tem que... Difícil. Aí estão os resultados na tela. Olha que não é mole, tem uma grande distribuição, né? 43% dos nossos participantes falaram, vamos à terapia antimicrobiana e remover imediatamente o gerador eletrodo, porque o paciente está morrendo de sepsis, Sérgio. 41% falou em esperar a estabilização hemodinâmica e infecciosa. O cara não topou operar tão cedo, não, achou que era muito risco, né? 16% quer esperar a negativação do RT-PCR. Nós estamos numa pandemia, não, né? Realmente essa dúvida sempre existiria. E ninguém falou em aguardar o final da pandemia. Acho que todo mundo quer intervir antes. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Carlos, Gustavo, Estela? É um caso gravíssimo e a gente vivencia isso no dia a dia, né, doutor? Então, é ver quem vai assumir o desfecho do paciente. A gente quer cada vez que o infecto dê uma segurada, o infecto quer que a gente tire de uma vez, mas eu acredito que a estabilização hemodinâmica, porque no meu modo de entender, é um procedimento muito grande, invasivo, e o risco, a mortalidade é muito alta, né? Então, verdade. A ideia é não assumir como morreu da extração, doutor. Eu acho que nem é esse ponto, né, Carlos? Muitas vezes você tem uma extração muito fácil, né? Por exemplo, você tem uma infecção de loja com abscesso de loja no implante que foi recente, né? Implantado há 4 semanas, o paciente... aí é outra situação, né? Outra coisa, você pode drenar a loja e simplesmente puxar os eletrodos porque eles vão sair. Que não é o caso desse paciente, que tinha eletrodos implantados há muito tempo e ia ter que fazer uma extração mesmo, né? E eu acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente
está sempre sendo chamado nas UTIs, pedindo que a gente faça uma intervenção de salvamento num paciente em sepse, né? Mas, certamente, esse não é o tratamento para ser feito com extração, o tratamento para ser feito com antibiótico, muitas vezes com corticoide, certamente suporte de drogas vasoativas, estabilização na UTI, se precisar entubar o paciente, entuba, mantém, até que ele fique numa condição de ser operado. Porque, senão, ele vai morrer na sala, né? E não vai resolver. É muito importante lembrar que a remoção do aparelho, a menos que seja um abscesso de loja, que a gente facilmente abre a loja e drena o abscesso, mas a remoção do aparelho é para evitar recidiva, e não para tratar a infecção. A infecção a gente trata com antibiótico, né? Acho que quem respondeu B, respondeu bem, né? Vamos ver o que o Sérgio fez? Esse paciente ele estava sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, ele tinha uma equipe assistente, ele tinha um pessoal da CCH, ele tinha um cardiologista. Então, nós optamos em estabilizá-lo clinicamente e acompanhá-lo ecocardiograficamente e laboratorialmente. Esse paciente, no momento do explante, que ocorreu no dia 14 de maio, ele já tinha um hemograma normal, a PCR normal e a RT-PCR negativa. Então, ele vai para o centro cirúrgico já sem oxigênio, sem aminas e bem estável hemodinamicamente. Então, ele estava num momento muito bom. Então, nós optamos pela extração a laser. E é lógico que a gente leva para a sala como backup as bainhas mecânicas, mas nós optamos pela extração a laser. Foi um procedimento relativamente dentro da sua complexidade, bem tranquilo. É lógico que nós temos muitos clínicos assistindo, a gente tem que levar em consideração que esse paciente, o procedimento é sob anestesia geral, nós temos que ter um acesso venoso profundo, uma linha arterial, acessos venosos para você poder, se precisar, passar um balão. E se vocês forem observar ali embaixo, nós também temos um catéter para a gente fazer a angiografia. Então, é um procedimento bastante complexo, mas dentro da sua complexidade, eu acho que é importante quando você entrar armado, isso o doutor Roberto já falou bem, então é você ter que entrar num procedimento desse como se você estivesse dentro de uma guerra. Então, é o que nós fazemos. E também tem um eco transesofágico, que é muito importante. Então, esse paciente, dentro de toda a sua gravidade, tem um procedimento muito simples. Mas, para nossa surpresa, nessa imagem à direita, e no eco de controle pós-operatório, ele ainda apresentava uma imagem de aproximadamente 1 centímetro na válvula tricúspide. Deve ter embolizado um pouquinho, né? Com certeza. Administração, né? Que é normal, né? Então, revendo o histórico desse paciente, é um paciente que é admitido no dia 8/4, somente no dia 14 de maio nós conseguimos fazer a remoção. E no dia seguinte, ele tem uma piora do seu quadro, leucocitose, com desvio para a esquerda e o PCR. No ecocardiograma, após 14 dias, já mostrava um desaparecimento da massa, ele permaneceu com antibiótico, com antifúngico. No dia 2/6, baseado nos seus exames laboratoriais, ele já tem uma PCR normal, no leucograma normal, e diante da pandemia, a gente, orientado pelo pessoal da CCH, resolveu abreviar o tratamento. No dia 2/6, então, nós optamos em suspender os antibióticos e reculturar esse paciente. Lembrando que esse paciente ele não poderia receber um dispositivo subcutâneo, porque era um paciente isquêmico e ele fazia várias arritmias, tendo taquicardias ventriculares monomórficas sustentadas e revertiam com ATP, ou seja, era um paciente que ele estava excluído de receber um dispositivo subcutâneo. Então, nós suspendemos os antimicrobianos, as culturas vinham todas negativas. A gente tinha programado fazer um novo implante no dia 11 e no dia 9 nós somos surpreendidos com o paciente apresentando hipotensão grave e nova piora dos seus marcadores infecciosos. No dia 12, há uma piora acentuada, ele passa a fazer febre e nós reiniciamos empiricamente a antibiótico terapia após escolher novas culturas, com teiocoplamida, polimixina B, amikacina e fluconazol. No dia 13, esse paciente, antes nós rastreamos ele, nós fizemos um ATC de abdômen e ATC de tórax, foram todas normais. Mas no dia 13 foi identificado embaixo de uma pequena escara superficial que ele tinha, uma importante supuração. As culturas dele vieram com Acinetobacter na secreção de vias aéreas superiores, um Proteus mirabilis e uma Escherichia coli na sua escara.
Esse paciente, no dia 14/6, ele agrava mais e nós temos que entrar com nora e ele vai para o tubo. No dia 18/6, a gente começa a fazer debridamento da escária e começa a ter uma discreta melhora clínica e laboratorial, mas ainda entubado e dependente de aminas. Infelizmente, no dia 26/6, esse paciente tem uma morte em AESP. Bom, Carlos, nós temos aí perguntas do chat? Professor, tá tudo tranquilo aqui. Tinha uma pergunta direcionada ainda ao caso do Gustavo, que foi respondida aqui pelo chat pelo Dr. Gustavo. Acho que está tranquilo. Eu tenho um comentário aqui, Sérgio, que é o seguinte: a gente sabe que sempre que esses casos são tratados, tem uma equipe multiprofissional por trás, e eu acredito que esse seja um grande problema que a gente que opera esses pacientes que têm infecção em dispositivo acaba enfrentando, que muitas vezes, até porque esses casos de infecção relacionada ao dispositivo, eles não são muito frequentes, eles são raros. Então, muitas vezes, o infectologista, ele não conhece as diretrizes de tratamento para esse tipo de problema, né? Então, se o infectologista fosse seguir as diretrizes, ele deveria ter tratado esse paciente por 6 semanas após a extração, com antibiótico específico colhido da cultura, né? E eles optaram por interromper, né? A remoção foi no dia 14 de maio, então essa antibiótico terapia deveria ter ido até o final de junho, né? E eles acabaram optando por interromper, o que foi uma conduta pouco habitual, né? Não sei se alguém mais quer fazer um comentário sobre isso, mas eu acho que, nesse ponto, o pessoal foi um pouco arrojado, interrompendo a antibiótico terapia antes de 6 semanas, né? Como ele já havia feito a antibiótico terapia 30 dias antes, e todos os marcadores estavam normais, e diante desse cenário da pandemia, tentou se abreviar aí um pouquinho a terapêutica, né? Mas acho que ela não é convencional, né? Foi um negócio não foi muito convencional, não. Tanto que as culturas vinham todas negativas, para nossa surpresa. E essas culturas todas iniciais fecharam negativas. Doutor Sérgio, um questionamento do colega aqui, Dr. Luiz Antônio de Sá, que ele colocou se, porventura, não havia sido considerado um tratamento paliativo no começo, considerando que o paciente tinha 84 anos, metástase óssea e pulmonar. Em nenhum momento a gente pensou em tratamento paliativo, não. A gente entrou decidido ali que, se ele ficasse bem, a gente iria fazer a extração. A gente considera que a extração percutânea, como eu te falei, desde que você vá preparado, é um tratamento seguro. E ele não teve uma complicação da extração, né? Sim. A evolução toda dependeu do quadro infeccioso mesmo, né? Ele não, a extração em si foi muito bem, não teve nenhuma complicação e certamente não influiu negativamente no tratamento do paciente, né? Embora, se a equipe tivesse optado por postergar um pouco mais, também não seria errado, porque vocês conseguiram estabilizar o paciente com o tratamento antibiótico, né? O foco da infecção foi a escara, isso que nos chamou a atenção. Por trás da escara, ele tinha cavernas, grandes cavernas com secreção purulenta. Sem dúvida. Na verdade, o que complicou no final foi realmente a escara, né? Foi a escara. As hemoculturas que nós fizemos logo após a suspensão foram todas negativas. E o foco da infecção foram as escaras. Doutores, o doutor André Queiroga colocou aqui um questionamento que uma das medidas do ecocardiograma apresentado, a vegetação era de 4 centímetros. Em algum momento foi considerada a remoção cirúrgica pelo tamanho e risco de embolia desse caso? Acho que é 2,1. Não foi 4 centímetros. 2,1 vezes 1,4, não era 4. 2,1 vezes 1,4. E não 4. Maravilha. Nós estava totalmente dentro do protocolo. Bom, como nós temos mais 2 casos, eu acredito que esse caso aqui ensinou bastante para a gente, né? Então,
a primeira coisa que ele ensinou é que a remoção completa é obrigatória para o tratamento da infecção intravascular relacionada ao dispositivo, né? Mas que o tratamento da sepse depende da terapia antimicrobiana e, logicamente, também dos cuidados gerais intensivos, né? Então, isso é o tratamento da sepse. A remoção do sistema visa evitar a recidiva da infecção e não deve ser realizada enquanto o paciente estiver instável. Então, se a gente precisar postergar a remoção, a gente pode postergar até que o paciente apresente condições clínicas boas para ser operado e sair bem da operação, né? Agora, esse quarto ponto, eu acho que ele é fundamental, né? Que a mortalidade dos pacientes em tratamento de infecção intravascular com sepse é sempre muito elevada, né? Em função da gravidade do quadro clínico. Então, aqui no caso, logicamente, foi agravado pelo coronavírus, mas a gente sabe que a mortalidade hospitalar desses pacientes é 20%. Então, por melhor que se trate, a mortalidade ela é sempre elevada, porque é um quadro muito grave, e até porque também os pacientes, boa parte deles são idosos, né? Idosos com insuficiência renal ou outros fatores que diminuem a sua resistência. Sérgio, acho que esse caso foi muito bom. Acho que deu para a gente aprender bastante, né? E podemos ir em frente? Então, eu vou colocar o caso da Estela. Se a Estela ela dispensa apresentações, porque é a nossa presidente, né? Mas a Estela apresentou um caso muitíssimo interessante também, e eu acredito que já esteja aí na tela, né? Vocês estão conseguindo compartilhar o caso. Bom, então, vamos lá, Estela. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao professor Roberto, que é um expert nesse tema, e já me ajudou muitas vezes, quer dizer, me ajudou não, ele fez e eu o auxiliei. E com isso eu tive um aprendizado muito bom, e também agradecer a Biomedical pela oportunidade de discutir esse tema que é tão importante na atualidade, mesmo em época de Covid. O meu caso é uma menina, uma garota de 32 anos, sexo feminino, que internou no dia 21 de junho de 2020 com inúmeros choques. Ela tinha como diagnóstico taquicardia catecolinérgica, foi prevenção secundária, implantando um desfibrilador em 2001. Depois disso, ela foi submetida a 7 outros procedimentos, e durante esse período, de 2001 até agora, ela teve 3 choques apropriados, também por componente adrenérgico, e alguns choques inapropriados. Então, o primeiro implante foi realizado um desfibrilador dupla câmara à esquerda. Em 2005, ela foi submetida a uma troca de gerador. Após 3 meses da troca de gerador, ela apresentou uma infecção com extrusão dos sistemas. Foi realizada a remoção completa, total por cirurgia aberta, com SEC. Foi realizado um novo implante de desfibrilador monocameral em subclave direita, quer dizer, à direita. Em 2009, ela retornou com inúmeros choques inapropriados e foi detectada uma fratura do eletrodo, esse eletrodo que era duplo coil, esse eletrodo era um eletrodo Riata, e na época, em 2009, nós não tínhamos todo o arsenal que nós temos hoje para realizar a retirada. Então, foi feita uma tentativa de remoção desse eletrodo de desfibrilação com tração simples, sem sucesso. Em 2012, foi realizado, como foi sem sucesso, então foi realizado um implante de desfibrilador câmara dupla do mesmo lado, à direita. Em 2012, foi realizada outra troca de CDI, né, por desgaste. Em 2008, uma nova troca de CDI. Ela vem sendo acompanhada normalmente no ambulatório, quando foi internada, né, esse dia 21, com múltiplos choques na vigília. Esse é o Holter. Essa paciente tem história de morte súbita na família,
primos e irmãos. Ela foi diagnosticada de epilepsia por causa dessas símptomas. Ela tomava difenildantoína, e quando ela nos procurou, a gente fez um Holter e, por sorte, ela internada, ela fez essa taquicardia ventricular polimórfica. Esse é um dos choques apropriados que ela teve. Ela teve 3 choques apropriados, como eu já falei. Um deles foi quando ela encontrou o ex-namorado com uma outra mulher, numa boate. O outro foi quando ela estava descansando e o telefone tocou rapidamente e ela acabou acordando e assustou e tomou outro choque. E o outro choque foi quando ela foi cantar num coral. Então, durante esse período todo, ela teve esses 3 choques. E quando foi agora, dia 21 de junho, ela internou com inúmeros choques. Quando nós interrogamos o desfibrilador, observamos que existia muito ruído. E o desfibrilador estava emitindo, né, choques, porque ele detectava o ruído, contava como episódio de FV e chocava, ou TV, e chocava esse paciente. Nós desligamos o coil, esse é o aspecto da radiografia dela, com o eletrodo que foi tentado retirar danificado e os 2 eletrodos novos colocados, que estão aí desde 2009. A gente deslogou o coil da cava para ver se a paciente, por acaso, não teria mais choques, mas mesmo assim ela continuou detectando, né, ruído. Então, nós desligamos e hoje a paciente está com o desfibrilador desligado, sendo monitorizada, funcionando em AI, porque ela precisa um pouco da estimulação, né? Daí nós realizamos uma flebografia pensando no que nós faríamos a partir desse momento. Então, a flebografia mostrou que os troncos venosos, eles são pérvios, né? A gente está vendo que a passagem pela jugular, subclavícula e a cava superior estão pérvias, quer dizer, que nós temos acesso a essa via venosa. Stella, eu coloquei aqui para chamar a atenção que realmente esses fragmentos de eletrodo, aparentemente, estão aqui penetrando na veia cava superior, né? Sim. E, assim, não foi identificada fratura, eu acho que tem um filminho, né? Não foi identificado nenhuma fratura, mas e esse eletrodo é aquele eletrodo que é o Reata, né? Que ele realmente ele saía os fragmentos deles e ainda teve a lesão na tentativa de retirada. Mostrando, a gente está procurando aí ver se a gente evidencia alguma fratura, mas dos eletrodos novos, mas não foi evidenciado. Esses eletrodos estão com medidas boas, né, tanto de impedância como de onda R. Teve uma pequena queda da onda R do eletrodo ventricular, de 4,5 para 1,9, mas as impedâncias se mantêm boas e os limiares de comando também. Eu acho que aqui tem uma imagem importante, né, Stella, que mostra já uma exposição de filamento aqui desse eletrodo Reata, né? Uhum. Exatamente igual aquele que você mostrou na tua apresentação, né? A minha era um pouquinho mais exuberante, mas aqui dá para ver também, né? Uhum. Bom, acho que é um caso bastante bonito, bastante ilustrativo, né, de choque inapropriado por um problema em cabo eletrodo que está acontecendo durante a pandemia, né? E a gente colocou aqui, então, para vocês opinarem o que fazer para ajudar a Stella, porque a Stella está meio em dúvida do que fazer com esse paciente agora, se enfrenta o Covid, também junto com esse monte de eletrodo complicado aí, né? Então, o que fazer? Implantar um novo cabo eletrodo de CDI do mesmo lado que esses dois já estão, já que a veia está pérvia, e dar o problema como solucionado. Implantar um novo cabo eletrodo do outro lado, cruzar aí os eletrodos, cruzar o eletrodo lateral para o outro lado, cruzar o eletrodo novo para o lado direito, não sei, e também dar por resolvido o problema, já que nós estamos com Covid, e vamos fazer um negócio que não seja muito duro para o paciente.
extração dos 2 cabos e implante de um novo cabo eletrodo de CDI do mesmo lado, tudo do lado direito. Então, tirar o cabo de eletrodo do desfibrilador novo, desfibrilador velho, ele que está cortado, né? E manter só o atrial, né? E a última opção seria implantar um CDI subcutâneo e abandonar tudo isso no local para não se meter a besta de mexer nisso aí. Então, vamos ver o que o pessoal vai propor para a gente. Tem 27% que falou em colocar um CDI e não se meter nesse vespeiro, diz que é muito vespeiro, e tem alguns que vão por opção mais simples mesmo, coloca o eletrodo do outro lado, cruza, seja o que Deus quiser. Também tem esse aqui, ó, colocar do mesmo lado e vão ficar com 4 eletrodos, superpopulação, em 4 eletrodos na mesma veia, 4 eletrodos na cava, né? Quem quer comentar? Eu acho que é um caso difícil, né, doutora? Eu acho que toda vez que a gente decide aí por fazer um procedimento dessa monta, a gente tem que sempre colocar aí algumas considerações. O que nós vamos ter, né? Então, considerar as condições, o que eu tenho no ambiente, qual que é a experiência do serviço, né? Lembrando que aí nós temos cabos eletrodos antigos, dos quais alguns com esse do Riata, que é dificílimo de tratar, né? E mais um agravante. Então, de todas essas nossas considerações do risco do paciente, da expertise do centro, a questão do COVID, né? Então, assim, neste momento, considerando aí a COVID, de repente você optar por uma opção mais simples, né? E postergar eventualmente aí a extração. No entanto, no ambiente sem COVID, talvez eu iria para aquela opção que todos colocaram, que é resolver o quanto antes aí. Eu queria dar uma opinião sobre esse caso. Pois não, quem está falando, por favor? Celso Salgado. Ô, doutor Celso, por favor. Tudo bem? Celso. Prazer, Celso. Prazer, Roberto, parabéns. Lindos casos interessantes. Estamos aprendendo muito mesmo. Agora, nesse caso exatamente aí, a opção mesmo tem de ser a extração total do sistema, porque a Estela já tinha dito que o paciente precisa de estimulação atrial, né? Porque ele tem bradicardia, não é isso, Estela? Inclusive, está usando uma dose alta de beta-bloqueador. Uhum. Então, o CDI subcutâneo, que é uma opção muito boa nesse caso, não pode ser usado, né? Então, nesse caso aí, tem realmente extrair tudo e colocar um novo sistema dupla câmara. Não tem outra opção melhor, no meu ponto de vista, sabe? Mas, Celso, só te complementando, eu posso colocar um marca-passo aí e um CDI subcutâneo, se fosse o caso. Exatamente. Isso. O problema só é que o screening para CDI subcutâneo que foi tentado já algumas vezes, mas deu muita interferência, mas o resultado, até o momento, a gente vai repetir, foi negativo. Né? Então, assim, não é uma boa candidata para... Mas a doutora colocou quantos por cento de estimulação atrial? 11%. Não é um caso muito grave, Estela. Você vê que ela apresenta muitos episódios de taquicardia ventricular e o CDI subcutâneo não tem a opção de ficar fazendo overdrive suppression, né? Mas então, ela só foi choque, ela reverteu com choque. A terapia dela, ela entra em TV polimórfica e só saiu com choque. Exatamente. Para Para mim, a opção poderia ter sido essa opção também, mas nós temos uma outra coisa que nós temos de lembrar é o preço desse CDI subcutâneo, né? Que realmente em alguns locais aí fica até impeditivo, né? Não quer dizer que os planos de saúde, de uma forma, já estão liberando, mas outros não liberam, né? O valor é muito elevado, né? Doutor Celso, se for somar o preço do explante e com o preço de um novo CDI, dá o preço do CDI subcutâneo. Isso tem que ser levado em consideração. Tem mais também que a paciente é jovem, tem 32 anos, ela tem coração normal, né, estruturalmente normal, fração de ejeção boa, ela vai ser submetida a outros procedimentos. Então, se o CDI subcutâneo tivesse um bom screening, eu acho que seria a melhor opção para ela e colocar um marca-passo aí.
Não passou nenhum screening, nenhuma derivação ela passou? Não, só um ponto positivo, os outros negativos, em cada derivação. Eu acho o seguinte, Celso, esse caso é um caso extremamente difícil do ponto de vista técnico. Eu vou voltar aqui um pouquinho à radiografia, só para a gente ver os detalhes, né? Você vê que nós temos aqui 2 cabos duplo coil implantados, você tem 2 coils aqui no ventrículo, desculpe, esse aqui é monocoil, né? o mais recente. E esses fragmentos, eles realmente estão todos aderidos à estrutura venosa. Então, do ponto de vista técnico, aqui eu vejo que nós teríamos que entrar com alguma ferramenta de extração, talvez laser, talvez rotacional, para remover o eletrodo do ventrículo, esse que está em uso agora. Nós teríamos que remover o eletrodo do átrio para poder fazer uma captura intravascular para remover esse outro eletrodo, porque ele foi seccionado ou foi quebrado, né, naquela tentativa de remoção, de tal forma que esse aqui ele não é passível de extração pela técnica, pela entrada da veia. Então, são 2 técnicas distintas. Vamos ter que tirar 2 eletrodos pela entrada da veia, liberar todo o interior do coração, fazer uma captura intravascular, provavelmente pela veia femoral, e depois tentar tirar esse eletrodo se não houver lesão na cava, né? Então, e além disso, tem mais um ponto de dificuldade. Nós temos um hiato aqui, que vai ser retirado pela entrada na veia, com exposição de eletrodo. Então, pode ter um tufo aqui também. Então, esse é um caso, do ponto de vista técnico, difícil, e é um caso bem arriscado. A chance da paciente ter uma complicação grave aqui na região da veia cava superior extrapericárdica é muito grande. A gente sabe que a mortalidade do paciente, quando acontece uma lesão nessa região aqui, ela é altíssima. Com muita sorte, se a gente conseguir passar um balão de tamponamento, a gente tira metade dos casos vivos. A mortalidade dá uns 75% de mortalidade. Então, eu acho que tem que pensar bastante na alternativa aqui e, principalmente, discutir bastante esse caso com a paciente e os familiares, porque a probabilidade de ter que dar uma notícia ruim ao final desse procedimento não é baixa. Infelizmente, esse caso é um caso que eu acho de extrema complexidade e de altíssimo risco de ter uma complicação catastrófica. Essa é a minha opinião, não sei o que os outros colegas acham. Doutor Roberto, Oi. Você proporia direto um acesso por toracotomia para essa extração, diante dessa grande risco aí de uma ruptura venosa? Não, a primeira opção minha seria programar esse aparelho para AI. Esse aparelho já está implantado, programar para AI, porque ele funciona bem como marca-passo AI, e colocar um aparelho subcutâneo e usar os 2 concomitantemente. Se não passar no screening, que é pouco frequente não passar no screening, mas se não passar no screening, aí nós vamos ter que pensar na opção, e talvez a opção seja essa mesmo, de fazer isso tudo que eu falei, entrar tirando aqui e fazer uma captura intravascular. Eu não pensaria em fazer um acesso com cirurgia com circulação extracorpórea, pelo seguinte motivo: imagina você está com o paciente anticoagulado, anticoagulação plena, em circulação extracorpórea, puxa esse eletrodo e rompe aqui em cima a cava. Daí é um acidente que a gente não conserta, né? Então, eu não pensaria nessa opção, não, Sérgio. Eu pensaria primeiro em colocar um subcutâneo e não mexer nisso aí. Acho que é muito vespeiro. Agora, se não for possível, vou ter que enfrentar, né? Porque colocar mais um eletrodo, a chance de ter uma síndrome da cava superior não é pequena. E depois, então, nós só vamos jogar para frente o problema, né? Eu acho que é tentar o subcutâneo. Se não der, é conversar bem com a família, explicar direitinho os riscos, que não tem muita outra alternativa, e enfrentar o caso, né? Então, professor Roberto, aqui está tendo alguns comentários no chat, colocando a Alessandra Barros como Roberto, caso só uma complexo, coisa, assim. paciente jovem,
A Ana Cláudia, realmente é um caso complexo e morte súbita na família. E uma pergunta, doutor Luiz Antônio de Sá. Abandonar o RIATA e retirar só o eletrodo de choque e manter o atrial, seria possível? O RIATA é o menor problema aí, né, Luiz? Eu acho que o maior problema realmente é retirar esse eletrodo antigo, aí, esse duplo coil que está todo esmigalhado, né? Acho que esse é o problema, porque esse eletrodo ele vai ter que ser retirado, não tem jeito. A gente tem que tirar os outros dois primeiros, que talvez não seja a coisa mais difícil, desde que não aconteça uma complicação, é claro, e depois fazer a captura intravascular. Tem que entrar com uma ferramenta de captura, capturar esse eletrodo que vai, esse aqui, né? Esse que vai sobrar aqui, e puxar. Não tem muito jeito, tem que puxar e rezar. Aí não tem muita alternativa se a opção for retirar. Poderia fazer isso que você está sugerindo. Retira esses dois, abandona esse aqui e coloca um sistema do outro lado, contralateral. Talvez seja uma alternativa que não seja ruim também. Professor? Oi. Pois não? É o Rodrigo Minatti, aqui do Rio de Janeiro. Boa noite, tudo bem? Fala, Rodrigo. Boa noite. E aí? Uma das coisas que a gente tem que pensar, ela já foi feita uma esternotomia prévia, né? A doutora Estela nos relatou isso. Uma reesternotomia não é algo de tanto risco assim em boas mãos. Poderia-se pensar num approach por esternotomia, como o Sérgio perguntou para o senhor, e colocar o cabo atrial epicárdico, e uma das empresas tem coils que se adaptam, coils que você pode jogar no pericárdio e no subcutâneo. Você poderia fazer um CDI totalmente epicárdico. Não seria essa a minha opinião, a minha opção, desculpa, a minha opção, eu concordo inteiramente com o senhor, tirar o eletrodo atrial, tirar o eletrodo de choque inteiro, né, e tentar tirar o fragmento, é sim uma cirurgia de risco, mas como opção para ter na prateleira, poderia-se fazer um eletrodo atrial epicárdico, fazer uma reesternotomia, um eletrodo atrial epicárdico e fazer o resto, como ela não depende do estímulo, com coil pericárdico e coil subcutâneo. Olha, eu acho que essa é uma excelente opção, né? Fazer um implante de desfibrilador extravascular, né? A gente tem usado em algumas situações o implante extravascular, que pode ser feito por um acesso subchifoide, aí talvez seja um pouco mais difícil por conta de aderências que pode ter pela esternotomia anterior, mas a gente pode colocar o coil totalmente fora do pericárdio, né? Colocar por baixo do externo e colocar os eletrodos de átrio e ventrículo pela incisão subchifoide, ou então até mais fácil. Podemos fazer uma incisão esquerda aqui, uma toracotomia esquerda, colocar eletrodo no átrio esquerdo, colocar eletrodo no ventrículo esquerdo e deixar um coil abandonado aí dentro ou fora do pericárdio. Acho que pode ser uma boa opção também. Mas já é uma opção que vai depender um pouquinho mais de saber fazer isso, né? Acho que... E está intimamente ligado a um insucesso, né, de uma tentativa percutânea. Mas que eu acho que tem que ser tentada antes. É uma paciente muito jovem que vai ter outras complicações. Imagina ela daqui 10, 15 anos com complicações infecciosas, como o senhor bem disse, vai estar adiando um problema que vai ser pior ainda daqui a um tempo. É um caso muito difícil mesmo, mas muito, muito interessante. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos partir para o último caso ou tem ainda alguém do chat aí, Carlos? Professor, tem aqui o Wilson falando que se pode estar comentando realmente que possivelmente esse fragmento está aderido à cava. E o Dr. Antônio Malanzinho, com terapêutica adicional ao implante CDI nesses pacientes com taquicardia catecolinérgica, por que não se faz simpatectomia? Tenho 2 casos assim, com redução acentuada das taques, as pacientes são jovens e evita aí muitas reintervenções. Eu acho que aí vocês podem opinar mais do que eu. Eu sou cirurgião, sei fazer a simpatectomia, mas não sei o resultado depois se é tão bom assim. O que vocês acham?
problema é que ela não vai evitar de colocar, dela precisar de um desfibrilador. Talvez a paciente que foi apresentada a primeira paciente, que é uma criança que tem vários choques, ela sim se beneficia, mas essa paciente teve 3 choques nesse período de 2001 a quase 20 anos. Então, você faz a simpatectomia, mas você não pode deixá-la sem o desfibrilador. Bom, pessoal, vamos para o último caso? Eu acredito que a gente aprendeu bastante com esse caso, né? A primeira coisa que a gente aprendeu é que a tentativa de remoção de cabos eletrodos sem ferramentas específicas pode resultar em problema de difícil solução, o que aconteceu aí, né? Esse eletrodo totalmente fragmentado. A outra coisa que a gente aprendeu é que cabos eletrodos removidos parcialmente dependem de técnicas de captura intravascular para sua remoção. Então, a gente tem que pensar muito em fazer isso, remover parcialmente. Os cabos eletrodos com coil interno danificado impedem o uso de guias de travamento e dificultam muito uma extração pela entrada da via. Então, a gente tem que também, na hora que for tentar puxar um eletrodo só com uma tração, tem que fazer uma tração bem discreta para não danificar o coil interno, né? E que a coexistência de cabos eletrodos e CD de duplo coil implica em alto risco de complicações catastróficas durante a extração, e isso são os trabalhos da literatura que dizem, não é apenas uma opinião pessoal minha, né? Carlos, vai se preparando que o seu caso é bom, hein? Estela, parabéns pelo caso, muito bom, acho que extremamente ilustrativo, boa sorte, espero que você opte pela aquela opção que dê melhor resultado para o paciente. Vamos lá, Carlos. Então, pessoal, boa noite, agradeço o convite aí do departamento, agradeço o apoio da Biomedical, né? Acho que a extração de eletrodos e ressincronização é tudo aquilo que a gente gosta de fazer, é o ápice, acho que da nossa especialidade. Então, pessoal, é um caso, uma senhora de 65 anos, ela é assintomática no momento e ela tem esse histórico de hipertensão arterial sistêmica, uma miocardiopatia dilatada, possivelmente associada a miocardiopatia secundária à hipertensão. 2005, ela fez um implante de uma terapia de ressincronização cardíaca em outro serviço, tá? E foi nos encaminhada quando ela apresentou essa TV sustentada nos registros do dispositivo. Então, já aqui em 2010, conosco, nós fizemos um upgrade para TRCD, tá? Então, foi realizado um implante de cabo eletrodo duplo coil nessa época, no ventrículo direito, e o eletrodo de ventrículo direito foi abandonado de forma inteira, ele está íntegro. Essa paciente, após essa troca do eletrodo, ela evoluiu com discreta melhora da IC, mas os senhores notem que ela é polimedicada, tá? A paciente que usa carvedilol em dose máxima, furosemida em 2 vezes, espirulactona, levoamildarona, digoxina, ou seja, tem todas as classes de medicamento para insuficiência cardíaca. Então, aqui é uma paciente, como eu disse para os senhores, ela chegou para nós com esses cabos eletrodos, né? Esse eletrodo aqui do ventrículo esquerdo colocado na posição da veia anterior, né? Grande veia cardíaca. O eletrodo de VD aqui era um eletrodo tradicional, que era o 4076, e foi implantado esse eletrodo duplo coil, né? 6947, como os senhores estão vendo aí. Aí o atrial no apêndice atrial direito. Esse é o eletrocardiograma que ela apresenta dessa ressincronização de 2010 com toda aquela medicação que os senhores viram, né? Então, um eletrocardiograma com QRS ainda alargado, apesar de não ter nenhum NOT, um QRS apiculado, mas mantém um desvio do eixo para a esquerda com padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E aqui estão os parâmetros, né? Então, em 2005, infelizmente, eu até liguei para o colega que havia encaminhado, eu não tenho os parâmetros ecocardiográficos que levou à terapia de ressincronização, mas nós conseguimos essa evolução de 0,42 logo em 2008, mas senhores notem que uma deterioração dessa dilatação do ventrículo até 2010 e possivelmente uma das causas aí que levou essa paciente a
ter um desfecho favorável com taquicardia ventricular. Então, a gente colocou na época esse eletrodo do ventrículo direito. E os senhores notem que de 2011 a 2017, agora, ela permanece com discreta redução. Então, houve uma redução aqui depois de todas aquelas medicações que os senhores virem, redução de cavidade, uma fração de ejeção, agora em 46% em 2018. E na troca do gerador, eu cito esse caso aqui do nosso grupo, um caso em que a gente sabe, atualmente, os conceitos de ressincronização mudaram bastante, e nessa troca de gerador, eu não contente com aquele QRS, a despeito ainda de uma paciente assintomática, mas polimedicada, eu entrei preparado para procurar uma veia, porque como não era eu que tinha feito esse caso em 2005, e naquela oportunidade em 2010 não foi pensado nessa mudança da terapia de sincronização cardíaca, eu entrei para fazer uma venografia. E nessa venografia eu vi que passou, na cava não tinha sinais de obstrução, e como os senhores notem aqui, eu consegui fazer essa venografia, encontrei essa veia lateral, e a gente usa muito o critério eletrocardiográfico, né? Então a ativação nesse ponto era bem mais tardia que a ativação no primeiro eletrodo. Então nós optamos, neste caso, neste momento, em 2018, em colocar mais um eletrodo. Então aqui está o eletrocardiograma, como os senhores notem, né? Um eletro com a mudança do padrão de ativação completo, ainda permanecendo com discreto desviozinho à esquerda, porém com a redução significativa da ativação. A gente usa bastante o vetocardiograma, uma ativação que realmente nos foi satisfatória, agora de 2018 para cá. E, como os senhores notam, a gente tinha esse padrão de 0,46 e de 2018 para cá ela realmente teve um salto agora nos últimos anos com redução completa da cavidade, provavelmente uma normalização, né, da função ventricular nesse exato momento. Então, hoje ela evoluiu, ela está assintomática, houve um desmame importante daquelas drogas que o cardiologista clínico conseguiu tirar, digoxina ou Dactone, basicamente está com nitrato e beta-bloqueador. Então, aqui está representado para os senhores, essa é a nossa situação atual. Nós temos 3 cabos de eletrodos ativos, que estão em verde, tá? E 2 cabos abandonados daquela primeira terapia de ressincronização, que é um que está mais à ponta do ventrículo direito, que é esse eletrodo da Medtronic 5076, que está sepultado de forma adequada, e um eletrodo também que eu acabei de sepultar agora em 2018, é um eletrodo unipolar, como os senhores notem aí, também sepultado na grande veia. E diante dessa sinuca de bico, né, eu coloco aí para a opinião desse grupo seleto, que agora são 110 a essa hora da noite, esperando aí a expectativa desse caso. Vamos lá, pessoal. Então, é o caso de uma paciente que tem uma superpopulação de cabos eletrodos durante a pandemia. E o que vocês pensam em fazer? Extrair imediatamente os 2 cabos eletrodos supérfluos, pelo alto risco que eles representam, tanto de trombose venosa profunda do membro superior esquerdo, quanto de síndrome da veia cava superior, já que nós temos superpopulação, 5 eletrodos na subclávia e 5 eletrodos na cava. Vamos aguardar o final da pandemia para extrair os 2 cabos eletrodos supérfluos em razão da superpopulação, como a gente já falou. Vamos observar a evolução do paciente e extrair os 2 cabos, caso ocorra sinais ou sintomas de obstrução venosa, ou vamos manter os cabos eletrodos em posição até nova oportunidade cirúrgica. Vamos ver o que o pessoal pensa aí para te ajudar, Carlos. Eu sei que você está na sinuca de bico, vamos tentar te ajudar. Então, a opção aqui que foi vencedora, mais da metade dos nossos amigos falaram em observar a evolução do paciente e extrair os 2 cabos eletrodos caso ocorram sinais ou sintomas de obstrução venosa. Muito bom. As outras 2 opções foram bem votadas. Manter os cabos eletrodos em posição até nova oportunidade cirúrgica. Uma outra opção que deram foi bastante votada, extrair imediatamente os 2 cabos eletrodos supérfluos
pelo alto risco de trombose ou síndrome da veia cava. E que aqui foi menos votado foi aguardar o final da pandemia. Vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer um comentário sobre esse caso para ajudar? Eu queria fazer um comentário rapidamente. Eu fui rever as orientações, as diversas sociedades, elas fizeram orientações para eletrofisiologia e estimulação cardíaca durante a pandemia. E realmente não há orientação com relação a esse caso da gente intervir nesse momento. Por isso que eu votei em deixar quieto, foi a opção C no caso, e caso ocorra uma obstrução venosa, posteriormente a gente abordar, ou se houver uma oportunidade cirúrgica, porque esse caso, dentro das diretrizes que foram feitas para a pandemia, ele não se enquadra você, nesse momento, você extrair esses eletrodos a partir do momento que você não tem nem ruído, nem infecção. Mais alguém quer dar um... Um risco também, Roberto, é que na extração desses dois eletrodos aí, você pode deslocar esse eletrodo sem coronário, né? É isso aí, presidente. Mas, Celso, eu vou discordar um pouquinho do Sérgio. Eu acho que essa opção aqui, a conduta dele é boa, só que a conduta não bate com essa resposta, né? Porque se houver sinais ou sintomas de obstrução venosa, e o que vai acontecer é a síndrome da veia cava superior, nós não vamos resolver extraindo 2 cabos eletrodos, nós vamos resolver extraindo 5 cabos eletrodos. Né? Os 5 para poder fazer a venoplastia da cava superior. Porque se a gente fizer uma venoplastia e colocar um stent da cava superior, nós vamos prender os eletrodos, nunca mais vamos tirar. Exatamente. Era a opção B, eu falei errado, isso, opção B. Então, eu acho que a opção boa aqui, no meu modo de entender, é a opção D. Né? Numa próxima oportunidade, a gente remove. Né? Eu pensaria nessa. Né? Roberto, não são todos os pacientes que desenvolvem síndrome da veia cava superior, não. Tem muitos pacientes aí com vários eletrodos e não desenvolve, né? Por isso que eu estou falando. Se acontecer, tem que tirar tudo. Se não acontecer, espera a próxima. Mas eu deixava quieto. Eu gostaria de salientar aos colegas que assim, trazer esse caso foi uma das coisas que me motivou, foi justamente essa questão que às vezes a gente tem de mudança do eletrodo. Às vezes, quantos pacientes a gente não tem? Uma paciente com 40% de fração de ejeção que estão numa ressincronização não tão adequada, com o eletrodo em posições subótimas, e isso são coisas que não são previstas aí em nenhuma diretriz. O Carlos, você não pensou em retirar esse eletrodo quando você foi acrescentar o eletrodo do seu coronariano, já que você estava com tudo aberto, mesmo a paciente estando assintomática, e fazer uma tentativa de retirada? Então, doutora, eu falo que, a gente conversando aqui, eu falei que esse caso, eu diria que eu pisei na linha. Eu não estava impedido, mas eu estava ali, dependendo do VAR ali, né? Então a situação era um pouco delicada. Por quê? Porque eu estava diante de uma paciente que está conosco aí há 10 anos, né, basicamente. Ela é oligosintomática, mas às custas daquela medicação, então aquela ressincronização borderline. E eu considerei esse caso igual ir no oftalmo, né? Então, você vai no oftalmo, você fala, estou enxergando bem, na hora que você põe o óculos, fala, opa, melhorei. Né? Então, doutor, não sinto nada. Depois que você vai uma ressincronização dessa, ela, doutor, melhorei. Né? Então, eu não tinha subsídio, como eu coloquei, e nem amparo para fazer uma extração de um eletrodo antigo daquele, sem nenhuma causa assim forte. Então, eu acabei optando por por novo implante, né? Então, é um caso que data daqui da clínica, né? Desde 2010, o nosso programa de extração, ele começou em 2011, né? Então, foi até um dos motivos que a gente está com essa conduta agora, né? E agora eu estou com a paciente que está bem ressincronizada, porém sem problemas. Eu acho que essa é a mensagem do caso aí. Mas eu me senti pisando na linha, doutor. Essa é a ideia. Quando o Carlos falou que ia apresentar, eu falei, você vai tomar chumbo. O pessoal vai falar que você tinha que ter trocado esse eletrodo do seu coronário lá em 2010. Eu acho que a grande oportunidade realmente foi 2010. Eu acho que naquele momento
em que a gente fez um upgrade para TRCD, a gente teria que ter feito a extração desse eletrodo. Eu acho que esse é o grande ensinamento desse caso, não perder essa oportunidade, né? Já que vai fazer, retiraria o eletrodo de VD, colocaria o eletrodo do choque e mais a otimização do seio. Era isso aí que eu tinha para os senhores. Bom, pessoal, o que a gente aprende com a prática é justamente quanto mais precoce você retirar o eletrodo, melhor, mais fácil, menor a complicação. Eu acho que talvez as nossas diretrizes precisam ser atualizadas para colocar esse aspecto também. Porque agora em 2018, eu acho que se eu entrasse num caso para fazer extração com essa possibilidade, eu não estaria me sentindo pisando na linha, eu estava totalmente impedido. Pessoal, nós estamos quase 10 horas da noite, 2 horas do webinar, mas eu quero ver todo mundo, eu queria apagar esse slide. Então, eu só queria fazer essa finalização desse caso, que eu acredito que a gente aprendeu bastante com ele. Eu diria para vocês o seguinte, que a decisão de remover cabos eletrodos supérfluos, ela deve ser tomada antes da intervenção, em que os cabos serão desativados. Depois, nós perdemos a oportunidade, né? Que o momento de uma troca de gerador de pulsos não deve ser desperdiçado como oportunidade para correção de problemas de cabos eletrodos, né? E, finalmente, que procedimentos para extração de eletrodos supérfluos não devem ser realizados na ausência de uma justificativa clínica, porque os riscos serão certamente maiores do que o benefício. Bom, primeiro, boa noite a todos, é um prazer revê-los, né? Vários aí são amigos, né? Roberto, hoje foi um dia especial para mim, porque eu comecei a relembrar das nossas primeiras discussões, começou em 2012. 2012, né? E em 2014 nós tomamos essa decisão, e hoje está aí no que está, né? Estamos com os resultados fantásticos, né? Eu, pessoalmente, estou honrado, acho que nós fizemos um chute inicial hoje, está plantado, e eu espero que a sociedade, esse procedimento chegue a toda a população brasileira, né? Não só nos grandes centros, mas também naqueles pequenos centros, nas cidades menos desenvolvidas também. Dar os parabéns a todos aí que apresentaram os casos. Eu fiquei realmente emocionado, um nível excelente. Estou vendo pessoas de fora que eu convidei, da Argentina, o Jorge está aí, outros, é uma honra para mim. E um parabéns a todos aí. Doutor Roberto, muito bom te ver. Um abraço a todos. Tá? Muito obrigado a todos. Foi um prazer enorme. Espero que a gente continue se reunindo mais vezes. Tchau, tudo de bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, parabéns. Obrigada a todos. Obrigado, viu, Leandro, pela coordenação aí, seu nosso host. Obrigado a você, doutora, pela oportunidade. Foi ótimo. Vamos fazer outras. Obrigado a todo o time da Biomedical. Vocês foram nota 10 durante todo esse processo aí, todos esses anos. Parabéns para o senhor. Obrigado aí, doutor Roberto. Fantástico. Legal, doutor Roberto. Parabéns aí todos. Bom ver vocês. Tchau, tchau.